DT Watch X Review, segunda parte. Então, turma do YouTube, que é Jeff, mais um vídeo para vocês. E nesse vídeo tô fazendo um review do smartwatch DT Watch X. Smartwatch que eu comprei no AliExpress por menos de R$200, com impostos já, tá? DT Watch X. Aí depois eu descobri que ele é, não digo uma imitação, porque tem o site da DT, então é o original da DT, Number One. DT Number One, aquela marca de chinesa conhecida. Tem um sistema próprio dele e tem o site deles. Mas ele é uma espécie de réplica, vamos dizer assim, do Oppo. Só que o Oppo aqui é um Wear OS, né? O Google Wear OS. E esse não tem Wear OS. Ele não é um sistema do Google, é um sistema próprio, bem simplesinho, tá? Então é o seguinte, funciona, ele pareia com os fones Bluetooth. E aí eu fiz os testes, é o seguinte, desde segunda-feira que eu carreguei ele, não botei mais ele na tomada, nem coloquei ele para transferir arquivos, ou seja, ele não recebeu energia de nenhum jeito. E ele tá com 9%. O que eu descobri que eu gostaria de falar nesse vídeo? Vou tentar ser breve. Olha só, quando toca música no player local, não posso ficar tocando por causa dos direitos autorais, tá? Quando toca no player local, o que acontece com ele? Ele gasta muito mais bateria. Esse player local eu não fiz uma média ainda, mas ele gasta muita bateria. É muito assim, ó, tipo de 10 minutos gastar 10%, tá? Tipo, mais ou menos pelo que eu entendi ali, pelo que eu ouvi, não cheguei a ficar fazendo a média, mas é 1% por minuto, cara. Eu não posso tocar aqui porque vai dar direitos autorais, mas é 1% por minuto, dependendo, mais ou menos. Então gasta muita bateria no player saindo no alto-falante. No player saindo nos fones de ouvido pareados com o relógio, diretamente com o relógio, músicas que estão gravadas dentro da memória interna do relógio. Eu comprei ele só por isso. Com pareamento Bluetooth dos fones de ouvido, ele eu não fiz a média. Tem um vídeo aí que diz que gasta 5% por hora. Uma hora, eu não fiquei fazendo a média dos fones, mas eu fiz uma média mais ou menos, ele gasta bem pouco mesmo. Acho que é em torno disso aí, de 5 a 10%, vamos supor, por hora. Mas no player local, ele gasta bastante, tá? Mexendo assim, ele vibra, lógico que vai mexer, agora como tá a bateria baixa, vai vibrar. Então vai gastar um pouquinho mais de bateria, já tá baixo, então ele já vai gastar um pouquinho mais ligeiro. Mexendo na tela. Eu deixei ele tocando música um tempo, e ele ficou nos 13% e continuou nos 13%. Depois eu fiquei mexendo um pouco mais, já baixou para 9%. É questão de 15, 20 minutos ele baixou isso aí. Então assim, se for rodar música aqui local, no player local, ele vai gastar bateria, tá? Não tem jeito. Não vi questão de vídeo. Não sei se vai dar direito autoral, vou tentar botar o vídeo aqui. Um vídeo que eu botei pra dentro dele, depois vou tentar ensinar como é que bota o vídeo pra dentro dele aí. Já tem uns tutorial aí, eu deixei um link no vídeo anterior aí. Vamos colocar aqui nos vídeos. Daí tem esses videozinhos aqui que vem nele, né? Não sei se vai dar direitos autorais, eu vou botar um pouco do Sepultura de novo, Refuse Resist. Tirar para não dar direitos autorais, né? Então é isso aí, ele tocou ali, continua nos 9%, tô mexendo bastante. Ele tem uma boa economia, boa autonomia, desde segunda-feira eu não carrego. Mas quando eu toco o player local, vou tentar baixar o volume. É que apesar que baixando o volume eu não sei se ele vai manter, porque talvez é o volume que gasta. Eu não sei se é o volume em si ou é o player. Vamos botar um player aqui, tá tocando, ó. Vou baixar o volume todo e vou falando, vou deixar o player tocando. Aí nós vamos ver se ele gasta a bateria só por causa do player, ou é por causa do volume mesmo, né? Eu setei isso aqui, tu pode arrumar aqui isso aqui nele, né? Tempo de tela. Então tu vem aqui no
configuração, tela. Aí tu pode colocar aqui, ó, relógio ativo. Aí tem o tempo, não botei nada. Se botar o relógio ativo tem um timer. Então tem um tempinho de segundos. Tela sempre ligada também. Quando tu configura sempre ligado, tem 5 minutos eu botei. A hora do alarme, botei tempo, iniciar, ó, fim das 9 às 21 é o tempo do sempre ligado. Horário de sempre ligado, não é alarme, é horário de tempo ligado. Tela desligada, relógio ativo, mostradores, tem os mostradores. Beleza. Aí tem essa parte aqui, tempo de tela para desligar. Mostradores, relógio ativo, não é isso aqui, vou voltar. Tela desligada. Aqui, 5 segundos. Então pode setar aqui, ó. Dizer aqui, ó, 10 segundos, vou confirmar. Ele vai ficar 10 segundos ligado antes de apagar. Então ele vai contar aqui 10 segundos para depois ele apagar, né? Isso vai gastar um pouco mais de bateria, vai. Ó, aí apagou a tela. Eu faço isso para economizar bateria. Então eu deixo ali 10 ou 5 segundos só. Que aí quando eu tiver nesse modo aqui de levantar o pulso, por exemplo, vou tentar diminuir o brilho que tá gastando, tá estourando na filmagem. Aí quando eu fizer isso aqui, eu vou desligar a tela no botão porque é mais fácil de mostrar. Aí tu vai levantar o pulso para ver. E ele vai acender a tela. Nessa função, ó, deixa eu ver que já apagou. Antes mesmo dos 10 segundos ele já apagou, ó. Ele apaga ligeirinho. Conforme, é só pra olhar a hora. Já apaga ligeiro. Se eu acender no botão, daí ele vai ficar um tempo a mais. Porque eu setei este tempo pra ele. De 10 segundos. Vou botar 1 minuto, quanto quiser. Aí já apagou. Agora quando eu viro para olhar a tela em si, ele apaga mais ligeiro, tá vendo? Um tempo predeterminado. Então isso economiza bastante bateria. Mas nada assim que tela AMOLED não economiza. Se eu botar na tela o mostrador sempre ativo, ele fica bom tempo, tá? Tem esse ponteiro, tem esse aqui. Vamos botar aqui um aqui de hora. Legal aqui. Pode ser esse aqui verdão, eu gosto. Então ele vai ficar sempre. Então quando ele apagar a tela, ele vai ficar sempre ligado aqui no mostrador com hora. Tá. Pena que não tem o próprio para ficar sempre ligado aqui. Ó, ele tem aqueles outros ali. Ó, 39%. Já tô quase 10 minutos falando e não saiu daquele, não perdeu 1%. E eu tô tocando o player de música lá de fundo, ou seja, é o volume que gasta. Então nós já sabemos que é o volume que gasta. Então aqui, dependendo do volume que você estivesse ouvindo, ó. Então conforme o volume, não posso deixar aqui por causa dos direitos autorais. Conforme o volume, ele vai gastar mais, tá? Mais ou menos isso aí. Conforme o volume, ele gasta mais, tá? E se tu usar no Bluetooth, como ele não usa a caixa do alto-falante aqui, no Bluetooth, ele vai gastar bem pouco. Se colocar o volume no máximo aqui, ele gasta bem mais. Então ele gasta muita bateria com o volume do alto-falante, tá? A tela em si não é tão gastadeira. Vê que eu tô há 9 minutos já falando aqui. E ela não gastou nenhum por cento, tá em 9%. Tem uma boa economia de bateria aqui, tá? Só que, como eu falei, o player de áudio, eu não testei com o player de vídeo, porque não dá pra ficar pausando nem passando pra frente. O vídeo dele é só pra te assistir o vídeo até o final e deu. Se tu voltar, ele volta desde o início. Então, isso aí tem umas coisas a falar sobre isso, né? Então, pessoal, tô com quase 10 minutos aí, pode ser até um pouco chato, papo. Mas aqui é papo reto. Aqui é Jeff, papo reto. Não ganho nada para representar as empresas. Então, meu canal do YouTube também não me rende dinheiro ainda. Mas para não dar direitos autorais, para não tomar um strike no vídeo, eu não vou aumentar o volume. Porque senão eles tiram o vídeo do ar mesmo. Então, eu aumento um pouquinho que já baixo. Ó, bota um pedacinho, menos de 10 segundos da música. Para ver se não dá direitos autorais, tá? Ó,
Quando aumenta o volume, ele gasta um pouco mais. Agora não deu pra mostrar pra vocês, ó, mas ele gasta bastante com o volume alto, tá? A bateria, até com a tela desligada, fica tocando o som ali, come bastante, tá, a bateria. Não sei se nesses últimos porcentagens de bateria ele dá uma segurada, se entra em economia, alguma coisa assim. Aparentemente eu não usei a economia de bateria aqui. Até cheguei a ligar, mas já em seguida desliguei. Ó, não tá na economia de bateria, tá normal. Se usar a economia de bateria, talvez ele vá diminuir alguma função, alguma coisa, né? Ele não vai funcionar o Bluetooth aí. Então ele vai diminuir mais igual. O que eu acho que gasta a bateria mesmo é o player de música em volumes altos, tá? Em volume mais da metade ele já gasta bastante. E na metade ali eu notei que também ele gasta. Usando o volume mínimo ali, vai ver que ele tá tocando, tá mexendo e não tá gastando quase. Então, a dica que eu dou: quer escutar o player local? Faça seu teste. TT Watt X. Deixa no player local com o alto-falante. Ele vai gastar um pouco. Usar para fazer chamadas por ele. Acho que ele vai gastar bastante também. Se usar como relógio normal, player com fone Bluetooth, a bateria segura bem com fone Bluetooth. Pelo menos na meus testes aqui até. Tá aí na semana de uso normal como relógio. De vez em quando ele mede batimento, ele mede o sono, não sei. Eu desativo lá no aplicativo, mas ele ativa de novo, parece. Sozinho. Ainda não mexi muito nessa parte aí. Parece que ele se ativa sozinho. Então de vez em quando ele dá uma medida no coração e fica monitorando o cara. Sim, mas isso não gastou a bateria dele, tá? Então assim, ó. Segunda-feira, quando eu coloquei pra carregar. E hoje é sábado. Tá? Sábado. Vamos ver a data aqui. 19 de abril. Tá? Segunda-feira foi 14 de abril, então no dia 14. Hoje é sábado 19. Aí durou quase a semana inteira. E ele ainda tá com 9%. Aqui hoje ele tava com 27% o dia todo. E aí eu peguei e coloquei música no volume máximo pra tocar e deixei tocando. Tá? A gente tava fazendo uma limpeza na casa aqui, minha esposa. E eu ajudando em alguma coisa, mas ajudando mais a atrapalhar. Mas a gente tava mexendo aqui, eu tava limpando umas coisas ali também. Aí deixei ele em cima da mesa ali pra matar a bateria mesmo, queria matar. E aí eu deixei, ele consumiu bastante, quando eu vi já tava 13%, em 20 e poucos minutos ali. Menos de meia hora, 20 minutos acho. Ele consumiu ele mais de 10%. Bem mais, uns 15%. E agora eu tô falando esse tempo todo aqui, quase 15 minutos de gravação. E ele tá com 9% ainda, ou seja, com o volume baixo do player de música tocando, não tem problema. O problema é mesmo que gasta é empurrar o alto-falantezinho. Quando tu bota o volume nele aqui para empurrar esse alto-falantezinho, ele gasta uma energia considerável. Então, a minha dica é: usa ele, coloca os fones de ouvido e escuta sua música no fone de ouvido. Até porque o alto-falantezinho é bem pequenininho aqui, é mais só para exemplo, né? Se quiser escutar ou fazer uma chamada ali, que coisa rápida, não tem problema. Então, não tem problema de chamada, coisa rápida. Se for botar um player local de música local, ele vai gastar bateria por causa do alto-falante. Se vai usar os fones de ouvido, Bluetooth, não tem problema. A minha ideia aqui nesse sistema, eu acho que eles falharam. O player de música tem esses 3 modos aqui, vou mostrar. Vou mostrar os 3 modos do player. Ele tem aqui, vamos aqui no reloginho no meio. Ele tem música ligações, que vai ligar com o smartphone. Então ele vai controlar. Se tiver colocando o som para sair lá no smartphone, ele vai controlar. Vai passar YouTube, vai passar as músicas que tiver ali. E vai ser o som lá. Dependendo do que acontece, ele vai ser o som aqui. Aí tu vai colocar lá o player, vai setar lá para sair lá no smartphone. E vai controlar lá. Quando der pausa, coisa, às vezes volta para cá, que é um bug dele. Às vezes vai continuar tocando lá. Modo local, vai tocar só música local, ele avisa que o Bluetooth do áudio vai ser desconectado e vai conectar só aqui no telefone. E o fone de ouvido, ele pareia. O que acontece quando pareia o fone de ouvido? Vai colocar aqui, vai buscar ele, vai pesquisar e vai parear, né? O que acontece com o player? Com o fone de ouvido? Que eu vi que eu acho que é um defeito também do software. Né? Uma falha de programação. Não é nenhum bug, é uma falha de programação. Era uma característica dele.
mas é uma característica ruim isso aí. Quando parei com o fone de ouvido, ele toca as músicas que estão dentro do smartwatch, perdão. Beleza? Quando tu coloca pra controlar lá um player, por exemplo, o YouTube ou Spotify, sei lá, ele vai passar as músicas quando você vai controlar por aqui. Só que as músicas não vão sair no fone, vão começar a sair lá no smartphone ou aqui. Se eu parear, eu pensei, vou parear o fone com o smartphone. Daí eu parei o fone com o smartphone e quando eu controlo por aqui, coloco em ligações, que é para controlar. Daí ele passa a música lá e passa a passar a música aqui no relógio. Aí tem que ir lá no aplicativo e colocar para sair no fone Bluetooth. Mas é quando dá uma pausa e volta, ele volta a tocar no relógio. Ou quando passa a música. Aí tem que ir lá, setar de novo. Então se tu tiver com o relógio no bolso, não dá para controlar as músicas que estão no relógio, perdão. Se tu tiver com o smartphone no bolso, não dá para controlar as músicas que estão no smartphone por aqui, porque tu vai ter que tirar do bolso para setar que o áudio saia no fone. Ou se tu parei o fone aqui, ele só toca som que está gravado na memória interna aqui. Ele não consegue botar a tocar uma música no Spotify e sair o som aqui com os fones pareados aqui. Óbvio, mas aí não está pareado no smartphone, mas aí tu pareia no smartphone e coloca ele no modo de ligações para controlar. E quando dá play vai sair aqui. Ele tem que ir lá no player e colocar no smartphone para sair no Bluetooth que está pareado no smartphone. Então para controlar as músicas no smartphone não é muito legal isso aí, tá? Não é nada legal. Para controlar as músicas que estão na memória interna é excelente. Bota o cabo que vem nele, carregador, coloca no notebook ou no PC. Ele abre lá, abre na pasta Music, coloca as músicas de vocês MP3, coloca os MP3 na pasta Music dele, transfere para ele e vai colocando. Ele tem 4 GB de memória, ele tem uns 2 GB e pouco liberado para usar. Então mais de 2 GB e meio, tá? Suficiente para colocar música. Então coloca as músicas ou o vídeo se quiser, mas o vídeo não dá para passar para frente, não dá para pausar, é só para firula. O vídeo na verdade não é nem muito útil o vídeo. É só para dizer, olha, ele toca um vídeo, ele é potente. Com a potência dele, poderiam até colocar talvez um sistema melhor aqui. Ou programar esse sistema melhor, eu acho. Tá? Podia usar esse mesmo sisteminha, mas corrigir algumas coisas na programação. Não sei se vai ter uma atualização. Pra mim, até agora não veio nenhuma atualização. Eu vi uns vídeos no YouTube aí que disseram que tinha atualização já. Eu não vi. O meu já veio atualizado e não tem mais atualização para ele ainda. Se caso eles tiverem uma atualização, de repente eu faço um vídeo aí, ou vocês vão ver, ou alguém vai fazer um vídeo sobre isso. Por enquanto não tem, tá? 19 de abril de 2025, hoje é sábado, ainda não tem uma atualização de firmware, né? Software, firmware para ele. Eu conversei com o pessoal, isso eu posso dizer para vocês. O suporte dele tem suporte. Eu conversei com o pessoal pelo WhatsApp, tá? No site da DT Number One. E eu falei com uma pessoa lá do site deles, tá? Eu falei com uma pessoa lá, eu acho que era uma mulher, não tenho certeza, porque pode ser homem também, com a unha comprida, que apareceu uma filmagem ali no WhatsApp que ela me mandou, uma dica pelo WhatsApp, ela filmou o celular dela. Acho que é ela, não tenho certeza, mas a unha comprida, a mão mais ou menos delicada. Acho que era uma moça, não tenho certeza. Então, mas ela me mandou um videozinho rápido do celular dela, mostrando como é que fazia ali uma configuração para mim, pelo WhatsApp. Eles têm um suporte do WhatsApp legal, sabe? Eu achei legal, só que depois não me responderam mais, até porque também eu não insisti, então eu deixei por aí. Se eu insistir e voltar a conversa lá, eu tenho quase certeza que eles vão me responder uma hora ou outra, tá? Eles têm suporte lá da China. A pessoa que falou comigo falou que eles estão lá da China e que eles não têm pessoal externo. E o que eu fui reclamar com eles? Sobre essa parte do que eu vou falar pra vocês, também fiquei chateado. Isso aqui eu acho que tinha que ter uma correção. Clima 23 chovendo, ou às vezes está 25 ou 28 sol, mas ele demora um dia inteiro para sincronizar. Eu tentei colocar caminhada com o celular, caminhando no GPS para ver se ele atualizava. Funcionou, ele atualizou depois de um tempo. Daí depois de um dia para o outro, às vezes uma vez por dia ele atualiza, mas é uma vez por dia e nada mais. E ele fica naquilo ali, às vezes 2, 3 dias e não sai daquilo ali. Ele não sincroniza o clima não funciona. Então essa pessoa que falou comigo lá da DT Number One,
no WhatsApp, ela me disse que não tem pessoal externo, eles estão na China, em Pequim, se eu não me engano. E não tem pessoal externo, tá? Então, para ela, falou que a questão do tempo fica mais difícil para eles corrigirem. Foi que eu entendi, que foi questão da previsão do tempo. Eles estão com problema nisso aí, tá? Eu tentei colocar um mapa AMAP, que é um mapa chinês lá, acho que é chinês, e não deu certo. Não adiantou, não atualizou o clima custa atualizar. E quando atualiza, fica errado, não adianta. Então, quanto a isso, assim, ó, comparando com a Mi Band 4 que eu tenho ainda, a Mi Band é excelente. Ela pareia e dá o clima certinho. Controla o som e volume dos aplicativos. Esse aqui não controla o volume, só passa para frente, para trás e pausa. Mas sai o som aqui, tem que setar no smartphone. Então, para escutar música nele, o que eu achei ele? Como um MP3, vamos dizer assim. Como um MP3, parear com fone Bluetooth, qualquer fone Bluetooth. Como um MP3 e colocar as músicas internas nele para sair sem o celular. Só com MP3 no pulso. Bem prático, eu achei legal isso daí. Vai fazer uma caminhada, uma corrida, quer escutar uma música. Quer escutar uma música na academia, que as músicas da academia às vezes não tá do teu gosto. Então coloca o fone Bluetooth, pareia com ele, faz a tua playlist aqui dentro dele. Faz a playlist em casa previamente. Coloca quantas músicas tu quiser ali na tua playlist que tu vai escutar. E coloca no player dele aqui com o fone Bluetooth. Ele não vai gastar muita bateria com isso. Não fiz um teste intenso, mas eu fiquei um tempo ali, 1 hora tocando, e não gastou quase nada de bateria no player com Bluetooth. No player aqui local com o fone alto-falante come bateria. O que come a bateria dele é alto-falante, tá? No player de Bluetooth não come bateria. Então, quem é que vai ficar escutando música no alto-falantezinho aqui na academia? Nem vai escutar, né, cara? Então, colocou no player, colocou no Bluetooth e colocou as músicas aqui para tocar no modo fone de ouvido, que tu vai parar aqui com ele, e coloca ele para escutar as músicas no fone de ouvido Bluetooth, ele vai tocar de boa. O que eu notei? Volta e meia, mexe o pulso mais distante do fone, às vezes dá uma falhada. Colocar a mão no bolso, com ele para dentro do bolso, também pode dar uma falhada. O que eu notei? O meu fone Bluetooth, ele é baratinho também, é um fone bom, com áudio bom, mas é barato. Com o próprio smartphone, às vezes dá uma falhada. Entre o esquerdo e o direito, a própria sincronização dele, às vezes dá uma falhada, sai de um lado, sai do outro, falha um lado, falhou, depois volta. É 1 segundo, 2 e volta. Às vezes falha 1 segundo, volta, às vezes falha uns 2 segundos e volta de novo. Mas é falha do próprio fone. Não creio que seja uma falha daqui. Não tem um fone de marca para testar aqui. A hora que eu tiver um fone de marca boa, eu vou testar Bluetooth, vou testar aqui no Bluetooth para ver se ele falha. Mas pelas falhas que eu vi, é a mesma que eu tenho com o smartphone, então, do meu fone. Então eu acredito que é falha do meu fone, não dele. Ele é bom, então posso dizer que dá para escutar a música nele, sim. Se tiver movimento, eu testei mexer as mãos e ele não falhou. Quase não falhou, de vez em quando uma falhazinha ou outra. Mas eu acho que é questão da compatibilidade com os meus fones. Mas assim, ele falha, não falha. O problema, eu acho que é a compatibilidade com os fones. Os meus fones falham, mas ele mesmo em si não falhou. Eu mexi um tempo, fiquei escutando e ficou bom. Mas olha aí, ó, tá com 9% ainda. Então a economia de bateria dele é boa. O que gasta é o player com alto-falante local. Se não vai usar o player com alto-falante local, ele economiza a bateria. Você vai usar com fone Bluetooth, pode parear fone Bluetooth com ele que ele funciona de boa. As músicas internas, então ele serve como um bom relógio e um bom MP3 interno. A questão de sono eu não conferi muito bem, eu não sou de fazer corrida, coisa. Questão de caminhada, ele conta os passos, tudo que os outros vão fazer ele faz, tá? É bom, na minha opinião, é um smartwatch bom de início de entrada, tá? Então, pessoal, o que eu acho desse smartwatch? Como um bom MP3 e smartwatch, ele serve bem para colocar as músicas dentro dele e parar com fones Bluetooth. Parei com os fones Bluetooth aí, tem um bom volume, dá para ficar surdo com os fones Bluetooth embutido no ouvido, não tem equalizador, ele gasta pouca bateria com o Bluetooth. Para tocar com o áudio dele não é bom, para tocar com o alto-falante dele é alto, audível, mas tem mais médios e agudo do que grave, e vai gastar bateria. Então, para não gastar bateria, eu uso como relógio, Bluetooth,
uso como Bluetooth, que não gasta muita bateria. A tela dele quase não gasta, tô mexendo aqui, não gasta. Ele é um bom smartwatch de entrada. Quem tiver mais grana para gastar, 600 reais aí mais ou menos, 500, 600, compra um da Xiaomi, não vai te arrepender. Compra uma Mi Band ou compra um Watch, um Xiaomi Watch 5 aí, atualmente, que tá muito bom e tem memória interna daí. Mas vai gastar em torno de 500, 600 reais, 700, dependendo aí. Vai estar em torno de 500 a 700 reais o Xiaomi Watch 5. Aí é um smartwatch mais completo, mas esse aqui é um bom smartwatch de entrada. Repetindo, já fiz o teste nele, tomei banho com ele, esqueci esses dias e tomei banho de novo com ele. Às vezes eu tiro, para não ficar molhando todo, e daí eu seco ele bem nas partezinhas onde poderia ficar molhado, mas ele não estragou, tá? Tomei banho morno nele, não estragou, tá? É muito bom. Então aí ficou meu review assim, ó. DT Watch X. Eles têm que corrigir algumas coisas no software pra mim, que podiam botar alguma função ali que eu acho que ele é capaz. E eles não botaram, não fizeram uma melhoria. Se eles fizerem uma melhoria na programação, de repente lançar mais umas... mais uma coisa que eu esqueci de falar, só finalizar. Essas white faces de espera, da tela de espera, elas têm poucas e não tem como colocar mais. Isso aqui eu não gostei. Então, relógio ativo, ó. Tem só esses aqui, tem este outro. Aí tem esse, depois tem esse, aí depois tem esse. Tá? Tem 3 de ponteiro e 7 digital. E nenhum, se tu quiser não deixar ela funcionando isso. Poderia ter uma loja para isso aqui, tá? De loja de mostradores tem a loja dos mostradores aqui. Aqui, ó. Baixar mais. E é muito interessante se adicione mais. Ele não é bem uma loja online, porque ele não estava na internet quando eu coloquei aqui. Ele é uma loja interna dele, tá? Mesmo que eles estão dentro dele já. E tem o aplicativo, pelo aplicativo consegue baixar mais alguns. Não tem muitos. Eu não assinei o aplicativo, tenho assinatura, mas eu acho muito caro aí. Assinatura para, eu não sei o que ele oferece mais. No Wear Pro, o aplicativo dele é Wear Pro. Eu coloquei um outro da Play Store, que é da mesma empresa, que é fundo preto, que eu gosto, mas não tem a loja, é antigo já. E o mais novo, que é o Wear Pro, é todo branco, ou tem que pagar lá para ter uns fundos lá que deles coloridos, que os chineses gostam mais, e não tem nenhum fundo preto, não gostei, não tem tema escuro. Podia ter, mas não tem. E a loja deles é $5, se não me engano, por mês. Isso aí vai dar em média de uns 25, 30 reais por mês. Tem gente que pode achar caro, outros pode achar barato. Se ele oferecer mais coisa, aplicativo, alguma coisa, beleza. Mas como vai só para as Hotface, e eu não consigo colocar ainda nada de fora, tá? Aqui tem que baixar essa. Meio que baixar é meio que instalar. Ó, ficou legal, isso é bem bonito. Então assim, ó, tem bastante Hotface ali. Tem no aplicativo, mas para baixar mais tem que pagar um premium. Daí aí tu vai ter mais variedade de premium. De vez em quando aparece uma ou duas novas aí só. Se tiver o premium, talvez apareça mais Hotface e tal. Mas as Hotfaces de tela de sempre ligada, só tem aquelas 10 ali, que são as 7 digital e 3 de ponteiro. São bem bonitos, mas só tem aqueles. Podia ter, assim como tem essas aqui, podia ter para baixar daquela Always On ali também, que fica sempre ligada. Mas o smartwatch é bom, tá? Ele tem um design bom, né? Segura bem no pulso e tal. A função de levantar para ver a hora é boa. Funciona bem, legalzinho, tá? O aplicativo deles, o Wear Pro, é bom. Consegue baixar o aplicativo Wear Pro original. Eu aconselho usar o original. Eu tô usando o outro ali, que é a outra versão que eu achei da empresa na Play Store, porque tem um tema preto que eu gosto. E eu não vou ficar assinando. Se eu fosse assinar, aí eu ia baixar o original, o Wear Pro original. Mas como eu não vou, então eu vou usar aquele ali. Mas eu aconselho a botar o original, porque daí você talvez tenha atualização do firmware. Depois eu vou tentar parar de novo com o aplicativo original para ver se aparece alguma atualização. Mas é isso aí. Espero que eles atualizem, arrumem essas coisas aí. O tempo, a previsão do tempo que não atualiza. Espero que eles atualizem. E essa função aí de poder controlar as músicas nos smartphones sem tirar ele do bolso. E pudesse controlar também o volume lá do fone Bluetooth que está no smartphone. Poderiam fazer essa função aí. Mas aí para usar ele como MP3 na memória interna é muito bom. Essa é a que chama atenção, pelo menos que funciona bem. Para isso ele serve muito bem.
É isso aí, essa é a minha opinião sincera. É o DT Watch X. É bom. É bom. Bonzinho, é bonzinho ele. Valeu! Só mais uma coisa aí, pessoal, que eu esqueci de falar do DT Watch X. Agora eu coloquei o player ali com o AUXzão ligado. Uma música, ele tocou uma música inteira e tava em 9, gastou 3%. Então, assim, ó, uma música que tem Welcome to the Jungle. Dá pra ver quantos minutos ela tem aqui. Aqui não aparece. Eu acredito que tem 5 minutos essa música, né? Se eu não estiver enganado. Depois eu boto aí, se estiver errado aí. Deve ter mais de 5 minutos essa música aí, Welcome to the Jungle. Gastou 3%, tá? Então ele tava com 9, tá com 6 agora. Uma coisa que eu não falei, o carregamento dele é bom. Uma coisa que eu não falei aí sobre, né, que esqueci de mencionar, né, é sobre ele não avisa quando tá com a bateria baixa. Tem nenhum tipo de aviso sonoro ou vibração. Ele aparece a bateria ali vermelha, mas ele não mostra, ele não te dá um aviso de ter que colocar para carregar. Isso é uma falha na programação também. Ele mostra a bateria vermelha ali, ó, mas tá nem aí. O máximo que eu cheguei é 4% e já botei para carregar a primeira vez. Então, eu não vou chegar em 1%, esperar ele descarregar, desligar, sei lá. Porque essas baterias são de lítio, são boas. Eu não vou estragar a bateria, deixar ela morrer para não ter nenhuma referência de carga, né? Então, vou esperar ali. Mais aí, ó, tem uns 4% que eu deixei, até no máximo 2%. Quando tiver 1% no máximo, limite, tem que estar carregando já. Que eu nunca deixei zerar ele, né? Deixa zerar para ver o que acontece, mas eu não vou arriscar. Mas assim, porque essas baterias não tem memória, né? É lítio, né? Não tem que deixar zerar, tem que carregar ela quando der. Eu fiz um teste. Hoje é sábado, ele durou a semana toda. Quase 7 dias, 6 dias, né? Bem usado aí, vamos dizer que ele dura 5 dias, tranquilo. Não dura 10 dias, como falar, né? 10 dias não dura, não. Tocando música no player local não vai durar. Então, se baixar aqui a música no player local, aconselho a baixar aqui, seguinte. Deixar bem baixinho, que aí talvez gaste menos bateria. Mas não vai usar ele aqui, entendeu? Então, usa ele com Bluetooth. Com Bluetooth ele vai bem, tá? E não usa o player com alto-falante local. Para chamada, se precisar, usa. Mas chamada com fone também não faz. O fone Bluetooth não faz chamada. Isso é um erro de programação, erro de projeto também. O projeto deles teria que programar para o fone Bluetooth funcionar na chamada. A chamada sai aqui no alto-falante. A chamada não sai no fone Bluetooth, nem funciona daí. Se tiver pareado com o fone, é só para escutar a música mesmo. O fone Bluetooth é só para escutar o MP3. Para música, para MP3 serve muito bem, tá? É isso que eu tinha que falar sobre o DT Watch X. É isso aí. E fica ligado no canal do Jeff para mais atualizações. Valeu!